Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Oh meu Deus, oh meu Pai querido, nós estamos na tua presença. Muitas das vezes, Deus, o castelo que o Senhor falou que nós teríamos, as bênçãos que o Senhor determinou para nossas vidas, muitas das vezes elas somem diante dos nossos olhos. E as pessoas que sabem que o Senhor nos fez promessa, eles se perguntam: cadê o Deus dele? Cadê o Deus dele? Por causa de alguma coisa que muitas das vezes a mente e os olhos humanos não entendem. Mas o Senhor continua na nossa vida. O Senhor continua operando. Porque a tua palavra diz que tudo ajuda para o bem daqueles que amam e servem o Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, abra os olhos dos incrédulos. Fala com eles, mostra para eles, Deus, que o Senhor continua na vida dos teus filhos. Porque muitos estão falando: olha a bobagem, olha o que aconteceu com ele ou com ela, mas não sabem que o Senhor é um Deus que usa de todos os artifícios para poder abençoar os seus. E eu te louvo em nome de Jesus, Pai. Não é que o Senhor escreve por linhas tortas, o Senhor sabe o que está fazendo. E o Senhor é o Deus que está no controle de tudo. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, sabendo, Pai, ainda que todos tenham dúvida, ainda que todos caiam diante dos problemas, aflições, perseguições, opressões, ainda que muitos voltem atrás e deixem até de ser nossos amigos, nós continuaremos firmes, Senhor, continuaremos fortes, porque fiel é o Senhor que prometeu nos abençoar, fiel é o Senhor que prometeu nos guardar. E o Senhor diz para não confiarmos em homens, mas nós confiamos no Senhor. Porque muitos abandonaram Jesus, muitos questionaram Jesus, e nós não somos diferentes. Sabemos que no mundo teremos aflições. Os nossos amigos, daqui a pouco, eles estarão distantes, nos deixarão, e muitos tornarão-se nossos inimigos, mas nós continuaremos firmes, porque o Senhor é o nosso verdadeiro amigo, e em Ti nós confiamos. Abençoa, Pai, esse culto dessa noite. Fala com o Teu povo, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Já senta aí em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Amém? Amém. Você já se viu em uma situação difícil? Você já se viu em uma situação em que as coisas, ao invés de melhorar para você, ela piorou? Você já viveu algum momento na tua vida em que a impressão que dá é que tudo estava certo e de repente tudo vem desmoronar sobre a tua cabeça? Você já passou por isso? Você já passou por aquele momento onde, quando as coisas começam a não dar certo na tua vida, as pessoas começam a te questionar e muitos ficam de longe, as rodinhas falando de você? Você já passou por isso? Muitos questionando você, está vendo? Olha o que aconteceu. Olha, mas eu também, sabe como é que é, né? Eu sou uma pessoa, porque eu não abro a minha boca, mas eu, mais ou menos eu já tinha uma noção do que... Você já viveu isso? Mas a realidade é, eu vou lhe dizer em nome de Jesus, não dá bola para esse tipo de gente. Pessoas que gostam de ver os outros machucados, pessoas que têm um eu muito grande, muito alto no ser, sabe? E tudo eles sabem, tudo eles entendem, tudo eles dão o pitaco deles, mas não entendem que há um Deus na nossa vida. Não entendem que há um Deus que Ele trabalha em situações que muitas das vezes
falta de entendimento, elas ficam assustadas pelo que está acontecendo. Mas a verdade é um Deus no controle de tudo. Sabe, é um Deus no controle de tudo. A tua vida, por pior que seja, muito poucas pessoas vão chegar em você e vão dizer assim: olha, fica tranquilo que nós estamos juntos. Fica tranquilo que eu estou contigo. Não. Quando a coisa descamba, a maioria das pessoas que poderiam te ajudar são as que estão perto, mas elas querem apontar o dedo, elas querem falar aquilo que elas acham. E elas são tão inteligentes que elas falam, e enquanto elas estão falando, são nécias, porque é um Deus que está escrevendo tudo que elas estão falando. E essa é a realidade. Então, eu lhe digo em nome de Jesus, não desanime diante dos problemas aflitivos que você está vivendo. Não se dobre diante de ninguém por causa da situação que aparentemente parece que é uma coisa muito difícil para você sair dela. Não se dobre diante de ninguém. Se dobre diante de Deus. Se dobre diante do teu Senhor. Sabe, não adianta você querer encostar para querer falar com determinadas pessoas o teu problema, porque se você for contar o teu problema para as pessoas, elas vão querer sobressair, estar acima, e vão dizer para você: mas se você tivesse falado comigo, eu te daria uma direção para você não estar passando o que você está passando hoje. Mas não dá bola para isso, não. Olha para Deus, que mesmo que você esteja errado, se você estiver em Deus, Ele há de te conduzir no caminho certo. Amém? Abre sua Bíblia aí, Salmo 27. Por isso que eu amo Davi. Davi, diante de todos os problemas que ele vivia, diante de todas as adversidades, diante dos inimigos que o perseguiam, ele não olhava para ninguém, ele olhava para Deus. E tudo na vida de Davi foi Deus. Sabe, é por isso que você tem que entender: quanto menos você falar quando você estiver em crise, em dificuldade, quanto menos você falar, melhor para você. Quanto menos pessoas souberem a tua vida particular, o que você está passando, melhor. Você está me entendendo? Porque o mal das pessoas é que diante dos problemas, elas sempre tem um amigo, tem uma amiga que tem que contar para ver se o amigo ajuda, para ver se a amiga ajuda, e a realidade não. Você tem que buscar ajuda em Deus. É em Deus que está o teu socorro. Porque vão é o socorro do homem diante de certas coisas. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Vão é o palpite dos linguarudos diante do que você está vivendo. Vão é a onda de muitas pessoas que se fazem de amigo e se põem perto de você. E aí, como é que está? E aí, como é que você vai fazer? Não dá bola para esses, não. Esses geralmente eles estão perto querendo enterrar você. Esses geralmente estão perto, sabe, para sorrir do teu desespero, dos maus resultados. Eles estão ali para dizer: se fosse eu não fazia assim. Mas fica firme. E Davi, ele diante de todas as adversidades, ele abre os lábios, ele diz assim, olha, no Salmo 27:13: pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Amém? Davi, ele abre os lábios, ele diz assim, olha, eu morreria sem dúvida. Esse perecer é no sentido de morrer. Esse perecer é no sentido de deixar de existir. Ele está acabado, sabe? Tudo acabado, não tem mais jeito. Mas só que ele diz na palavra que se ele não tivesse se voltado para Deus, se ele não tivesse se colocado diante desse Senhor Todo-Poderoso, ele não mais existiria, ele não mais estaria de pé. Por quê? Porque diante dos homens seria impossível ele permanecer sendo aquela pessoa de luta, aquela pessoa determinada, aquela pessoa ativa. Por quê?
Porque as forças dele haviam se acabado. O inimigo havia o cercado, e em todo o tempo da vida dele, ele se viu no meio de malvados adversários. Ele se encontrou numa situação a qual ele não tinha saída, aonde ele não tinha em quem confiar. Todos os que estavam à volta dele, ele tinha que ter desconfiança, porque ele não sabia quem era quem. Então muitas das vezes você está numa situação aflitiva, e se você não despertar, você vai para a mão do inimigo pensando que é teu amigo. Você vai contar a tua história achando que aquela pessoa vai te trazer uma situação, mas que nada, a pessoa vai estar sorrindo quando você for contar o que está acontecendo contigo. Ela vai bater nos teus ombros e vai dizer: ah, coitadinha de ti. Mas a realidade é, ninguém, tem muitas pessoas que, infelizmente, por não confiar em Deus, sabe, elas não vão muito longe. Mas Davi, por essa confiança em Deus, sabe, ele disse: se eu não tivesse certeza que viveria, porque ele disse: olha, eu estou confiando em Deus, eu estou acreditando no meu Senhor, e eu tenho certeza que eu viverei. É isso que está aí. Ele tem certeza que ele há de viver para ver os bens do Senhor na terra. E eu lhe digo em nome de Jesus, você está pronto para poder entender que o reino de Deus, enquanto a vida, porque lá em João 11:25 diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. E nós que cremos em Deus, se nós acreditarmos que Ele está na nossa vida, você pode receber a maior má notícia para a tua vida. Você pode dizer que tudo aquilo que você está ouvindo, não é possível que isso esteja acontecendo, mas ainda que você não aceite no sentido que eu não acredito, pode ter certeza que aquilo que você está ouvindo é verdade. Mas essa verdade, mesmo que tudo esteja desmoronando, mesmo que todos estejam te abandonando, mesmo que todos estejam com as costas viradas para você, você há que ter no teu coração que há um Deus que espera que você tenha confiança nele. Há um Deus que espera que você olhe somente para Ele. Davi, ele disse: eu pereceria, eu me acabaria, a minha vida não estaria ou não seria o que é hoje, se eu não confiasse em Deus. Se eu não tivesse confiado em Deus, eu teria morrido. Se eu não tivesse confiado em Deus, os meus inimigos teriam me vencido. Se eu não tivesse confiado em Deus, eu não estaria aqui hoje para estar falando para vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque nessa nossa luta do dia a dia, nessas adversidades que nós estamos vivendo, ainda que muitos virem para você e digam assim: olha, você perdeu, não tem mais jeito. Olha, tudo que você podia fazer já foi feito, e infelizmente, olha, o que foi decidido e não tem mais volta. É como se alguém virasse para você e dissesse assim: olha, a pessoa está morta, o defunto está lá frio e não tem mais jeito. Mas eu vou lhe dizer em nome de Jesus, se você é uma pessoa que crê em Deus, se você é uma pessoa que tem fé, você pode ter certeza que se você clamar, o Senhor há de ressuscitar tudo que está morto. Você pode ter no teu coração, ainda que digam para você: não tem jeito. Se você crê em Deus, Deus vai dar jeito para que tenha jeito. Se as pessoas disserem para você: as portas estão fechadas, pode ter certeza, e disserem para você: não tem como mais essa porta se abrir, você perdeu a oportunidade, não tem mais jeito. Eu lhe digo em nome de Jesus, se você crê em Deus, há jeito, porque para Deus há jeito para tudo. Para Deus ninguém pode dizer não pode, para Deus ninguém pode dizer não tem jeito, porque tudo é possível para aquele que quer, e você é o que serve o Deus do impossível. Amém? Eu lhe digo em nome de Jesus, muitos estão dizendo: acabou, porque uma má notícia, ou porque alguém falou que não tem jeito, ou porque alguém falou que não dá mais, ou porque alguém falou: eu sabia que não ia dar certo. Eu lhe digo em nome de Jesus, ainda que aos teus olhos
nada esteja bem. E nós não vamos mentir, porque muitas das vezes a nossa vida tem dias e situações que nós vivemos, que nós mesmos sendo de Deus, nós olhamos de um lado para o outro, está tudo negro, está tudo escuro, parece que nada ajuda, parece que nada vem a nosso favor, é tudo contra, tudo contra, tudo contra. Mas eu lhe digo em nome de Jesus, há um Deus que Ele tem poder para usar de todos esses artifícios contrários à nossa vida, para poder fazer com que tudo se torne bênção em nosso favor. Muitos de nós estamos olhando muito para as dificuldades. Muitos de nós já estamos batendo o martelo que nem juiz, dizendo que acabou. Sabe, uns não querem se entregar no sentido de eu estou junto com aquele, eu estou junto com o outro, não, mas ficam de meio tempo, ficam de ladinho dizendo assim, eu não falo mais nada, porque sabe como é que é, né? Eu prefiro ficar quietinho, mas a verdade é, ainda que todos esses, cada um acuse, outro não queira tomar partido, não importa, porque você não precisa de nenhum deles, você precisa de Deus, porque em Deus é que está a nossa resposta. Eu lhe digo em nome de Jesus, você que está aqui nessa noite, tudo passa pelo crivo de Deus, não é pela língua do homem, a sabedoria do homem, tudo passa pelo crivo de Deus, e é dele a última palavra. Você pode dar uma glória para isso? Tudo que está acontecendo comigo, contigo, com todos nós, pode ter um estádio de 50 mil batendo palma e dizendo assim, perdeu. Deus, Ele vai olhar para aquelas 50 mil batendo palma feliz pelo teu fracasso, e Ele vai olhar para aquelas 50 mil, 80 mil, 100 mil, para o vizinho, para o parente, para o irmão, para a irmã, sei lá para quem, e Ele vai olhar bem fundo nos olhos, e eles vão ouvir a voz do Senhor e diz assim, quem é que disse que ele perdeu? Quem é que disse que ela perdeu, se eu, o Senhor, ainda não dei o meu veredito? E eu lhe digo em nome de Jesus, tem muitos assustados, tem muitos com medo do que pode acontecer, tem muitos que na hora da coisa séria, na hora que a coisa se torna séria, a hora que o inimigo se levanta mais forte que nós, tem muitos que são os coitados, são muitos que voltam atrás e até se aliam com o inimigo, dizendo, bem que eu já tinha avisado, bem que eu já tinha falado, mas eu vou lhe dizer em nome de Jesus, os que creem no Senhor, esses que hão de ver a obra de Deus, esses que hão de ver o poder de Deus, como Davi disse, eu morreria sem dúvida se eu não cresce em Deus, eu estaria acabado verdadeiramente se eu não cresce em Deus, mas eu creio, e eu lhe digo em nome de Jesus, você está crendo em Deus? Você está crendo? Diante dos problemas que você está vivendo, você crê que é um Deus que olha para você e vai mudar a tua história? Você crê que é um Deus que vai fazer até os irmãozinhos de perto que duvidam de você engolir ferro? Você crê que é um Deus que vai fazer muitos passarem vergonha? Vai fazer muitos de perto passar vergonha, sabe por quê? Porque quando Jairo, ele vai até Jesus e pede para que Jesus vá à casa dele, porque a filha dele estava moribunda e já estava à beira da morte. O Senhor Jesus fala para Jairo, olha, eu vou até a tua casa, mas era um caso irreversível de uma moça que estava à morte e que infelizmente a vida já estava abandonando aquele corpo. E todos que conheciam a história daquela menina sabiam que dificilmente ela sobreviveria. Muitos de nós estamos vivendo dificuldades nesses dias, que muitos estão dizendo que você não vai aguentar, muitos estão dizendo que você não vai suportar, muitos estão dizendo que você já perdeu. Mas
nome de Jesus. Jairo foi caminhando com o Senhor. De repente ele recebe uma notícia: por que você incomoda o mestre? A tua filha morreu, a tua filha não vive mais, não tem mais jeito. Eu lhe pergunto em nome de Jesus, é uma má notícia? É ou não é uma má notícia? Mas só que diante da má notícia, muitos disseram: por que ainda incomoda o mestre? Sabe por quê? Porque se entregaram vencidos diante de uma má notícia. Eu lhe digo em nome de Jesus, muitos de nós temos nos entregado diante da má notícia. Muitos de nós não estamos prontos para receber uma má notícia e lutar como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Somos homens e mulheres que diante dos problemas, diante das dificuldades, nós ficamos lerdinhos e fracos. Somos pessoas que diante da má notícia nós perdemos o chão. Mas eu lhe digo em nome de Jesus, os verdadeiros de Deus, eles não voltam atrás. Os verdadeiros de Deus, eles continuam firmes nos pensamentos daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus falou. Tanto que Jesus volta para Jairo e diz para Jairo: não temas, Jairo, não tenha medo. E eu quero trazer para a tua vida uma palavra profética. Não tenha medo do que você está ouvindo. Não tenha medo das crises. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo do inimigo que se levanta mais forte que você tem dia. Não tenha medo das pessoas que hão de te abandonar e apontar dedo para você falando um monte de besteira. Não tenha medo. Não ligue para o que falam, mas creia em Deus e naquilo que Deus falou para você. Amém? Porque se Deus falou, Ele não vai deixar você ser envergonhado. Se Deus falou, Ele há de te honrar. E eu vou lhe dizer em nome de Jesus, a hora que o milagre acontecer, daí você vai ver um monte batendo nos teus ombros e vão dizer assim: eu sabia que você ia vencer. Eu estava orando também para Deus me te dar a bênção. Mas é tudo mentira, porque as pessoas, elas só vão dizer isso se você vencer. Porque se você demorar ainda para vencer, eles vão continuar falando: eu já sabia que ia acontecer isso, eu já sabia que seria assim. Jairo, quando ele ouve Jesus dizer crê somente, ele continua acompanhando Jesus. E quando chega em casa, ele vê a filha. A Bíblia não relata, mas eu duvido que esse homem não tenha chorado diante daquele corpo desfalecido da filha única dele. Eu duvido que aquele homem não deu o espírito do desespero não tomou ele, e o choro dos gritos não tomou. Mas só que Jesus o acalmou e Jesus o levou até o lugar onde a menina estava. E ali Jesus tomou a menina pela mão, coisa impossível, e a menina se levantou com vida. E Jesus pura e simplesmente diz assim: olha, dá-lhe de comer, alimente a menina. Impossível aos homens, mas possível a Deus. Você está jogando a toalha por causa da má notícia? Você está jogando a toalha porque estão falando que já sabiam que ia acontecer com você? Você está jogando a toalha por causa dos faladores, dos que apontam o dedo e falam tudo o que querem? Você está com medo da língua afiada deles? Não tenha medo, fique firme, porque Davi, ele disse, ele morreria se ele não tivesse a certeza de que ele viveria para ver os bens, ver a obra de Deus nessa terra de pessoas que vivem, de homens que têm vida. Sabe que depois que o homem morre não tem mais obra nessa terra, mas ele fala da terra do vivente como na terra de homens que têm vida, como eu e você. Nós, todos os dias, nós temos um tipo de problema que advém sobre a nossa vida, mas só que nós temos que saber lidar com ele. Se você só está na igreja para poder receber bênçãos, mas não está na igreja para receber instrução de Deus,
No dia das guerras que você tem que guerrear, a tua força vai ser zero, a sua força vai ser nada, e o inimigo vai atropelar você. Porque na hora da guerra, é cada um por si, cada um corre o tanto que pode, cada um faz para si aquilo que é necessário. Ninguém para ajudar ninguém quando o negócio pega. Então eu lhe digo em nome de Jesus, muitos abandonam o barco, muitos jogam o remo fora e pulam para fora do barco, mas eu lhe digo em nome de Jesus, continua você remando sozinho, porque mesmo que aparentemente a impressão que dá é só você que está remando o barco, Deus há de colocar os anjos para que o teu barquinho não afunde e você não fique na mesma situação de sempre, mas que você reme e chegue na situação e no lugar onde Ele tem para a tua vida. Amém, irmãos? Hebreus 10:35. Eu espero que em nome de Jesus você desperte para essa nova fase da tua vida. Sabe, muitos falastrões, muitos falam muito, mas não são de nada. E é esses que você tem que pôr de lado, esses que você tem que fugir deles. Você tem que estar perto de Deus e fugir desse tipo de gente que quando você está com problema, eles querem sentar para poder falar para você o que você tem que fazer. Não, você tem que estar na presença de Deus. Portanto, não abra mão diante de tudo que você está passando e vivendo. Diz assim 35 de Hebreus 10:35. Você achou aí? Diz assim: não rejeiteis diante de tudo que você está vivendo, hein? Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Amém, irmãos? Depois de tudo que você está passando, você não abra mão da tua fé. Não abra mão de buscar a presença de Deus, seja de madrugada, seja ao meio-dia, seja pela manhã. Não deixe de buscar a presença de Deus, porque você nessa fé, quando você exercita essa fé, ela tem e ela é ricamente recompensada. Sabe, quando você está na presença de Deus e você não rejeita essa fé, mas você confirma ela com confiança, o Senhor diz que essa tua fé, ela é ricamente recompensada. Em que sentido? Que a fé, ela não retrocede, a fé não fica ouvindo pessoas, a fé ouve Deus, a fé não fica olhando para o problema, a fé olha para Deus, a fé não tem tempo para murmuração e conversinha fiada, a fé tem tempo de buscar a presença de Deus, porque Deus, Ele há de trazer a revelação de uma palavra para poder fazer você seguir o caminho que Ele tem para a tua vida. Então eu lhe digo em nome de Jesus, diante de tudo que acontecer, não esmoreça na fé. Diante de tudo que acontecer, permaneça firme na fé. Eu creio, vai acontecer. Eu creio, o milagre já é meu, a bênção já é minha, a obra de Deus ela há de consumar, ainda que nada mostre, ou nada aparente, que eu já sou um vencedor. Mas eu declaro pela fé que em tudo eu sou mais que em tudo eu sou mais que vencedor. Sabe, tem muitos vivendo a aparência, mas a realidade é, o reino de Deus não é aparência, o reino de Deus é fé. Nós temos que viver no nível de fé que excede o nosso entendimento. O entendimento humano é uma coisa linda. Eu acho bonito esses cabeçudos inteligentes demais. A coisa mais rica que tem, você vê esses camaradas, essas moças inteligentes que dói. Mas é para doer só. Porque o reino de Deus não é inteligência. O reino de Deus é fé. O reino de Deus ele é movido por fé. E é de fé em fé. Você pode ser o homem e a mulher mais capacitada do mundo, mas se você não tiver fé, de nada vale. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você pode ser inteligente, pode ser o que você quiser, mas se você não tiver fé,
Você pode ter 50 diplomas, mas se você não tiver fé, você não pode andar com Deus. Se você não tiver fé, você nunca vai ser aprovado para as coisas de Deus. E é fé verdadeira, não é fezinha não, é fé. Em todos os sentidos e áreas da tua vida, você tem que crer. Porque se você não crer, logo você já está reprovado nas coisas de Deus. E mais, precisamos perseverar para fazermos a vontade de Deus, e depois que nós fazemos a vontade de Deus, receber o que Ele prometeu. Agora, eu vou lá o Salmo 27, de novo, no versículo 14. Eu tenho que perseverar para fazer a vontade dEle, para depois disso receber o que Ele prometeu. Porque se eu não faço primeiro, Ele não pode honrar a palavra dEle comigo. Primeiro eu faço a vontade. E lá no Salmo 27, uma das coisas que Deus, Ele fala muito dentro da igreja, e parece até vãs repetições, mas não é, porque o Espírito de Deus está no meio de nós, é essa palavra do versículo 14 do Salmo 27, que diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, em quem? No Senhor. Aconteça o que acontecer, que você tem que fazer? Aconteça o que acontecer, que você vai fazer? Esperar em Deus. Não interessa. Podem fazer festa. Eu falei. Espera no Senhor. Eu disse que não ia dar certo. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Não dá bola para esse pessoal que vem. Faz assim, ó, fecha. Não dá bola para certas pessoas. Sabe, tapa os teus ouvidos para não ouvir os murmuradores, os caídos, os incrédulos, esses que não vão a lugar nenhum. Dá bola para eles não. Dá bola para Deus. Dá atenção a Deus. E anima-te. Você recebe uma má notícia, o que você tem que fazer? Animar. Porque a verdade é que quando você recebe uma má notícia, pode ter certeza que daqui a pouco vem outra má notícia atrás. Pode ter certeza que daqui a pouco vem outra má notícia atrás. Parece um para-raio. Quando o negócio está ruim, é uma atrás da outra. Que nem o Jó. Ele nem terminava de receber uma má notícia, ele já tinha outra. Nem terminava a outra, já tinha outra. E eu lhe digo em nome de Jesus, ainda que você receba todas... Eu estou largando você. Aleluia. Você pode me largar, mas eu não largo Deus. Amém. Olha, do jeito que você está indo, você vai ficar sozinho. Amém. Eu fico sozinho, mas não fico sem Deus. Assim é a nossa vida. E mais, Salmo 9:9. Temos que estar firmes. Salmo capítulo 9, no versículo 9. Firme, irmãos. Determine-se a estar firme. Porque diante de tudo que você está passando, não procure um ombro amigo para chorar, não. Não procure ninguém para se apoiar. Não. Procure Deus. Procure o Senhor. Busque o Espírito Santo. Porque diz assim no 9: o Senhor será também um alto refúgio para quem? Para o oprimido. Um alto refúgio, o que está dizendo aí? Em tempos de angústia. Amém? O Senhor, Ele será para nós um alto refúgio. Ele vai ser para nós um lugar de firmeza diante das adversidades e problemas que nós estamos vivendo. Porque só o Senhor é o lugar de alívio para nossas vidas. Só no Senhor é que nós vamos encontrar alívio. Eu vou lhe dizer em nome de Jesus, são dias difíceis. Eu não sei se você está conseguindo ver, mas são dias difíceis que nós estamos vivendo. São dias de dificuldade. São pessoas sorrindo com as coisas ruins que estão acontecendo com os outros. Pessoas que não querem dar a mão para os outros.
Ele só diz assim, bem feito, bem feito. Aí, tá vendo como é que é? Mas a realidade eles não sabem o que estão falando. Mas em todos os sentidos e áreas da nossa vida, quando nós estamos passando por esses problemas, nós temos que buscar esse alívio no Senhor, porque Ele é o lugar do nosso descanso. E mais, quando passamos por essas perseguições e sofrimentos, Ele é o único lugar seguro, Ele é o único que pode nos trazer segurança, porque Ele tem uma palavra que vai refrigerar a nossa alma. Ele tem uma palavra e Ele vai se mover de todos os lados e Ele vai trazer uma boa notícia para você. Eu lhe digo em nome de Jesus, eu olho as pessoas, eu amo as pessoas, como eu adoro as pessoas, mas só que eu não confio naquilo que as pessoas dizem que pode fazer por mim. Eu confio sim no Deus que toca o coração das pessoas e elas fazem porque Deus toca os corações delas, sabe? Porque esses 15 anos que eu estou aí à frente de uma obra, eu nunca levei um problema para homem nenhum, nunca, para ninguém. Eu sempre resolvi os meus problemas, os problemas da minha igreja, o problema do meu povo, sempre resolvi diante de Deus. Nunca compartilhei com ninguém, vida de ninguém. Eu sempre compartilho com Deus. E Deus sempre me trouxe a resposta. Deus, Ele sempre supriu. Deus, Ele sempre encaminhou. E Ele nunca falhou. E eu vou lhe dizer em nome de Jesus, Ele nunca vai falhar. Ele não há de falhar nunca. O homem falha. O homem falha, mas Deus, Ele nunca falha. Fique na presença de Deus, porque em grandes momentos de dificuldades, em grandes momentos de crise, o único lugar seguro nessas horas difíceis é você dobrar o teu joelho e buscar Deus. É você dobrar o teu joelho e ficar quietinho lá, fechar a porta do teu quarto e colocar-se diante de Deus, sabendo que Ele há de responder. E como Ele responde, e como Ele responde. Eu só quero entender, e eu espero que você também queira entender, como é que vai ficar os caras de pau que te abandonam na hora do problema. Hein? Como é que vai ficar as caras de pau quando Deus te der a vitória? Como é que vai ficar? Você consegue ver quando as pessoas te abandonam diante de problema? Quem consegue saber? Você consegue ver as pessoas que te abandonam na hora do problema? É a mesma coisa quando morre alguém na nossa casa. Me perdoe, é verdade que já aconteceu na minha casa, de morrer alguém. Chega na hora de comprar um caixão para quem morreu, todo mundo sobe, ninguém pode. E geralmente sobra para alguém. Já sobrou para mim. É assim, ninguém pode. Aquela carinha, e tem uns que choram que até desmaiam antes de tirar o dinheiro do caixão, eles caem na hora, e dá vinagre, cheira vinagre, não adianta, e cheira álcool, não adianta, e passa aqui, mas depois que dá o dinheiro para o homem do caixão, daí acorda com fome, acorda com tudo, e assim é assim, irmãos, sempre tem os que na hora do problema, eles vão fugir de ti. Então, fique firme. E mais, portanto, depois de tudo isso, 2 Timóteo, vamos lá, você está aprendendo? 2 Timóteo 2, pereceria sem dúvida, morreria sem dúvida se não cresce, que veria o favor do Senhor, os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu morreria sem dúvida se eu fosse acreditar no que os meus olhos estão vendo. Eu morreria sem dúvida se eu estivesse dando bola para o que os meus ouvidos estão vendo. Eu morreria sem dúvida se eu olhasse que estou sozinho e não tenho ninguém por mim diante dessa situação. Eu morreria, mas não, eu olhei para Deus. Portanto, no versículo 11, palavra fiel é esta.
Você ouviu tudo, né? Você já viu tudo. Você achou aí? Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Amém? Essa é uma palavra digna de confiança. Porque se nós morrermos, nós vamos morrer acreditando que Ele está na nossa vida. Nós vamos morrer acreditando que Ele está em nosso favor, fazendo de tudo enquanto temos vida, porque você está na terra do vivente, de homem que tem vida. Então nós temos que, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há manifestação de Deus. Enquanto há vida, há socorro de Deus nesse tempo. E eu quero que você creia nisso em nome de Jesus. E mais, se perseverarmos, é isso que está aí? É isso? Se sofrermos, ou melhor, no 12. Se sofrermos, ou melhor, peraí pessoal. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Presta atenção, o que o Senhor quer dizer? Se perseverarmos, no sentido, esse sofrimento é no sentido de, ainda que as coisas estejam difíceis, você não voltar atrás, mas continuar a tua caminhada em acreditar que o Senhor está contigo. Porque se você acreditar e perseverar, com Ele você há de reinar, você há de sobrepor diante de todos os problemas, você há de dominar sobre todos eles, e você vai ter o prazer de dizer: eu venci, e eu domino sobre todas as coisas, porque o Senhor está comigo. E mais, porque é aqui que nós venceremos, é aqui que nós vamos vencer, é aqui que nós temos que vencer. Não adianta nós ficar na rede balançando, esperando o pastor orar, pôr o nome no caderno de oração e não fazer a parte importante que cabe a nós. Porque se eu persevero, eu vou reinar com o meu Senhor, eu vou dominar sobre todas as coisas aqui, e em tudo eu vou ser mais que vencedor. E seremos iluminados por Ele em todo o tempo. Agora lá no 13, ou melhor, no mesmo capítulo: se o negarmos, também Ele nos negará. Sabe o que é? Se nós quisermos lutar, Ele vai nos fazer, Ele vai nos esforçar, vai colocar a força dele em nós, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Mas se nós não quisermos, Ele também não há de fazer nada. Se você não quiser, Ele não vai te obrigar. Você consegue entender? Se você quiser ser o perdedor mesmo, se você quiser ser o vencido mesmo, se você quiser ser a Maria vai com as outras, que eu também não vou mais, eu quero voltar, que nem os homens de Gideão. Você está entendendo? O que nós vamos fazer? O Senhor, Ele abre a boca e Ele diz para Gideão assim: Gideão, você vai só dizer assim: os covardes que voltem atrás. E só naquela de covarde já voltou uma multidão. Olha na tua Bíblia que você vai ver quantos mil voltou, só de covardes. E eu vou lhe dizer em nome de Jesus: Deus não tem tempo para covardes, que fala muito, mas não faz nada. Deus não tem tempo para covarde, pessoas que têm medo de lutar, pessoas que têm medo de ver o sangue sair, pessoas que têm medo de ver um braço saído, um zóio furado, sabe? Tem gente que tem medo da luta, sabe? Mas o Senhor não nos dá espírito de temor, diz a Bíblia, Ele nos dá espírito de fortaleza. Se você não é forte, você já está reprovado. Se você não crê, você está fora da vontade de Deus. Porque se o negarmos, Ele também nos negará. Mas, se formos infiéis, sabe? Se a infidelidade nos tomar, o que é infidelidade? É você deixar de ser fiel. Se você não honrar a palavra de Deus, se você não se colocar como um homem ou uma mulher que tem temor de Deus e honra a palavra que sai dos lábios dele, infelizmente você se torna um infiel. Mas só que, ao mesmo tempo, ele permanece fiel, esperando que você volte rapidamente para ele, para que ele possa continuar a obra que ele começou na tua vida. E muitas das vezes as pessoas não voltam. E muito mais, ele não pode negar a si mesmo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Muitos mistérios do reino de Deus
que você deverá viver, como eu tenho vivido mistérios. E como eu tenho vivido mistérios? Porque a verdade é, eu tenho visto que tudo aquilo que às vezes está morto, e as pessoas jogam até 3 montinhos de terra e ainda traz uma rosinha para jogar em cima, para ver se perfuma o corpo, sabe? Mas só que eu lhe digo em nome de Jesus, eu não estou jogando terra e também não estou jogando flor, porque eu ainda estou na fé, crescente, crendo que ainda que esteja morto, o Senhor há de ressuscitar. E eu lhe digo em nome de Jesus, que o Senhor venha ressuscitar as áreas da tua vida que está morta, e que você em nome de Jesus não duvide que há um Deus vivo, que mesmo nas adversidades, mesmo naquilo que pareça, voltando, não usando de vãs repetições, aquilo que parece estar perdido não tem jeito. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E eu, em nome de Jesus, e agora eu vou falar de mim, eu hei de calar muita boca de gente. E eu vou lhe dizer em nome de Jesus, os que dizem ser meus amigos, mas que não são meus amigos, eles vão passar um sufoco comigo. Sabe por que eles vão passar um sufoco comigo? Porque eu sou de Deus. E eu tenho dó deles. Eu tenho dó desses que não têm confiado no homem de Deus. Eu tenho dó desses que estão falando pelos cotovelos, estão falando o que pensam pela muita sabedoria, mas a sabedoria do homem é vã. O que vale para mim é o que Deus fala. E eu lhe digo em nome de Jesus, se eu fosse você, eu fugia desses. E se eu fosse você, fazia paz correndo com aquele que você está apontando o dedo e falando. Faça paz enquanto é tempo. Porque no dia da tua adversidade, que nem nós abrimos a reunião no Salmo, lá em Provérbios, o quê? O que nós abrimos a reunião? Quem lembra? Quem lembra? Estou falando. Não lembra, né? Ninguém lembra, né? No que nós abrimos a reunião? Quem estava aqui quando eu abri a reunião? No que foi que eu abri a reunião? Quem falou? Quem falou? Você já estava aqui? Salmo 27. Você está vendo como é que tem muitos que dormem? Você vê como é que dorme? E assim, Salmo 27, 14. Diz assim, olha: bem-aventurado o homem que continuamente teme. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme a Deus, tem medo de abrir a boca, tem medo de apontar o dedo, tem medo de se meter em questões que não lhe cabem, tem medo de falar sem entendimento, tem medo. Feliz o homem que é assim. Mas o que endurece o seu coração, que fala o que pensa, o que acha, como é que é e tal, esse virá cair no mal. É triste. Abre o teu entendimento, fique forte, porque os teus inimigos vão cair. Fique forte, porque aqueles que não são por ti, eles são contra ti. Os que não ajuntam contigo, eles vão os pagar diante da tua vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então fecha teus olhos, vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida do teu povo. A palavra foi pregada, Pai, e nós sabemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, porque pereceríamos, Pai, nós deixaríamos de viver, de existir, estaria tudo acabado, Deus, se o Senhor não fosse um Deus de palavra e de promessa. E nós te agradecemos em nome de Jesus, porque não nos fiamos à sabedoria do homem, não nos fiamos ao que pode nos fazer o homem, mas nos ligamos no Senhor, acreditando que o Senhor tem o controle de tudo, e os teus olhos passam por toda a terra, e o Senhor diz que se mostra forte com aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Então, Pai, eu te louvo e engrandeço o teu nome, porque a tua palavra nós fazemos lembrada, porque o Senhor diz, Pai, que o Senhor abre as janelas dos céus e derrama das tuas bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro presente nos momentos difíceis da nossa vida. Então nós te damos graça, porque em todo o tempo, Pai, nós declaramos Isaías 55, 11, porque a palavra do Senhor, ela há de prosperar naquilo que o Senhor determinou, e eu tenho certeza que todas as tuas promessas
vida tipo, eu farei, há de acontecer e o Senhor há de fazer na vida dos teus filhos. Eu abençoo a todos, sabendo que todo momento aflitivo, as dificuldades, todas as astutas ciladas do diabo estão quebradas em nome de Jesus, e o Senhor tira o teu povo do campo do medo e da escravidão e os coloca no alto retiro. Eu ordeno a bênção de Deus, os milagres de Deus e o novo tempo que você vai testemunhar e vai contar, e muitos vão cair, os teus inimigos hão de cair diante da boa nova que você há de trazer aos ouvidos dele, e eles vão ficar assustados e vão perguntar: como pode isso? É só crer em Deus, que aquele que crê em Deus sabe que ele tudo pode. Amém e graças a Deus.